Livro de Efésios, capítulo de número 5, verso de número 18. A palavra de Deus vai dizer: não se embriague com o vinho que leva à libertinagem, mas deixe-se encher pelo Espírito Santo. Que palavra linda, que conselho. Esta palavra me chama muito a atenção, porque se todos nós que somos evangélicos ler a palavra de Deus e entender o que o homem de Deus quer passar para nós através desta palavra, nós não andava fazendo coisas desagradáveis aos olhos do Senhor. Seja cheio do Espírito Santo. Existem as obras da carne, mas também existe os frutos do Espírito Santo. Existe uma guerra diária entre a carne e entre o Espírito. Mas o conselho de Deus para mim e para você nesta tarde é que nós não viemos dar lugar à carne, que nós não viemos nos embriagar com o vinho que levam nós à libertinagem, mas nós temos que se deixar a se encher pelo Espírito Santo. Que Espírito Santo é esse que a palavra de Deus fala que nós temos que ter na nossa vida? Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente no falar. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente no se vestir. Quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente no andar, é diferente no agir, é diferente no pensar. Porque o Espírito Santo é a terceira trindade santa que está ao lado do Pai. O Espírito Santo manifesta em nós muitas qualidades. E muitas vezes nós temos deixado a desejar, porque muitas vezes nós estamos dentro da igreja, dizemos que somos crente, dizemos que somos servos, que somos profeta, mas ninguém acha em nós uma manifestação do Espírito Santo. Ninguém consegue ver em nós uma qualidade do Espírito Santo. E nós queremos pregar que nós somos cheios do Espírito Santo. Mas o que eu entendo aqui nesse livro de Efésios, no capítulo 5, verso de número 18, é que quem tem o Espírito Santo de Deus é diferente. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem o amor. Quem tem o Espírito Santo de Deus, ele tem alegria, ele tem paciência, ele tem amabilidade, ele tem bondade, fidelidade, mansidão, ele tem domínio próprio. Hoje nós não estamos encontrando dentro das igrejas o amor. Os irmãos, eles não conseguem se suportarem. Os irmãos, eles entram dentro do templo, mas nem sempre os irmãos falam um com os outros. E a palavra de Deus está dizendo aqui dentro desse versículo que quem tem o Espírito Santo de Deus tem o verdadeiro amor. E o amor tem faltado na vida de muito. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem alegria. Nós entramos dentro da casa de Deus e nós vamos ver as pessoas com o rosto transbordando tristeza. Elas não te olham, elas não dão um sorriso, elas não falam com você, elas passam para você que elas não estão tendo alegria. E quem tem o Espírito Santo de Deus tem alegria na vida. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem paz. E nós estamos vendo as pessoas nesses últimos dias sem paz no coração. Nós estamos vendo as pessoas nesses últimos dias, elas não passam paz para você. Você dá de cara com o crente dentro da casa de Deus e você procura a paz dele, mas ele está atribulado. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem paciência. Quem tem o Espírito Santo de Deus consegue ter paciência com o próximo. E nós estamos vendo pessoas que não têm paciência nem consigo mesmo. Imagine com o próximo. E a palavra de Deus está dizendo: deixe-se encher do Espírito Santo. Quem é cheio do Espírito Santo a ponto de ter amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade? Quem tem o Espírito Santo de Deus para ter domínio próprio? Quem tem o Espírito Santo de Deus tem amabilidade. Quem tem o Espírito Santo de Deus sabe amar. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem fidelidade. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem bondade.
E isso tem deixado a desejar no meio do povo de Deus. O povo de Deus não tem paciência, o povo de Deus não quer amar, o povo de Deus não quer respeitar, mas quer fingir que tem o Espírito Santo de Deus. Ter o Espírito Santo de Deus não é andar rodando dentro da igreja, profetizando e falando para A e para B e dizendo que foi Deus que mandou. Ter o Espírito Santo de Deus é mostrar os frutos do Espírito Santo. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem frutos para mostrar. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem mansidão no falar. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem mansidão no agir. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem sabedoria para poder falar com o próximo. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem domínio próprio. Não consegue perder a cabeça por qualquer coisa. Quem tem o Espírito Santo de Deus tem um comportamento diferente. Que igrejas são essas que nós estamos representando na terra? Que o povo não tem mostrado o Espírito Santo de Deus em suas vidas. As pessoas passam a servir a Jesus, mas o povo está servindo a Jesus das formas erradas. Porque a Bíblia diz que Jesus é santo. Jesus é humilde, Jesus é amor. E as pessoas não têm humildade, as pessoas não têm amor. As pessoas não têm paciências. As pessoas deixam ser levada pelo dia a dia e quando você vê, só existe crente na terra fazendo besteira. Alguns estão totalmente perdidos, não sabem nem o que é servir a Jesus. Nós temos que buscar a presença de Deus nesses últimos dias. Nós temos que passar para o mundo aí afora que nós somos diferentes. Nós precisamos manifestar em nós as qualidades do Espírito Santo para que as pessoas tenham o desejo e a vontade também de se vir a esse Jesus. Se submeter à vontade de Deus. Isso que é ser cheio do Espírito Santo. É quando você se transforma da água para o vinho e resolve viver uma vida totalmente diferente, imitando a Jesus Cristo. E quem imita Jesus Cristo tem os frutos do Espírito. Buscar a santidade, permitir que o Espírito Santo nos transforme a cada dia. Tem pessoas que a cada dia fica pior. Tem pessoas que estão ali, mas a rebeldia tomou conta do coração. Tem pessoas que estão totalmente fingindo que é crente. Mas mesmo assim ainda se diz que é cheio do Espírito Santo. Só que essas pessoas estão cheias assim, mas cheias do vinho que traz a libertinagem. Tem crente na terra que está dizendo que é cheio do Espírito, mas está cheio do vinho. E é o vinho que representa o mundo. Esse vinho aqui, que traz libertinagem, é o vinho que representa o mundo. Infelizmente, tem crentes dentro da igreja que está cheio de libertinagem, mas faz questão de mostrar para o povo que está se embriagando do Espírito Santo. E nós temos que aprender com o Salmo 100. Louvado seja Deus, verso 4. Que quem tem o Espírito Santo é diferente. Vive louvando a Deus. Em Efésios 4, verso de número 30, a Bíblia vai dizer: não vive no pecado, mas vive no Espírito. Não viva na carne, mas viva no Espírito. Deus está chamando eu e você para viver uma vida de santidade. É isso que Deus quer de mim e de você. Uma vida de santidade, uma vida de fidelidade. Igreja que tem Cristo, tem amor. Igreja que tem Cristo, tem alegria. Igreja que tem Cristo, tem paz. Igreja que tem Cristo, tem paciência. Igreja que tem Cristo, tem amabilidade. Igreja que tem Cristo, tem bondade. Igreja que tem Cristo, tem fidelidade. Igreja que tem Cristo, tem mansidão. Igreja que tem Cristo, tem domínio próprio. Mas eu tenho uma pergunta para fazer. Será que tem alguma pessoa que ainda não aceitou Jesus, que entra dentro de uma igreja hoje e consegue ver esses frutos do Espírito Santo na vida de alguém? Será que eu e você está conseguindo
transpassar para as pessoas esses frutos do Espírito? Será que elas conseguem ver em mim e em você fruto do Espírito? Será que elas passam na porta da igreja e falam, eu vou entrar para essa igreja e eu vou congregar, porque ali eu vejo que tem algo diferente? Será que eu e você realmente nós estamos passando isso para o mundo? Será que as pessoas estão conseguindo ver isso em mim e você? Ou está conseguindo ver em mim e você uma libertinagem mudana, aonde ele acha que não faz diferença a ele entrar para a igreja e servir a Jesus? Está na hora de eu e você acordar e saber a verdadeira essência de ser crente. Tá na hora de eu e você acordar e saber que ser crente não é só pegar uma Bíblia para ler, vestir uma roupa comprida e ir para dentro da igreja. Ser crente é muito mais do que isso. Ser crente é muito mais do que isso, representar o evangelho de Cristo na terra. É fazer como Atos 3, aqueles 2 homens que estavam representando o evangelho, que antes de entrar dentro do templo, alguém já estava recebendo a cura. Será que eu e você consegue passar isso para as pessoas cá fora? Porque pregar dentro da igreja é fácil. Pegar o microfone dentro da igreja para dizer o que Jesus faz, o que Jesus fez, ler a palavra de Deus para todo mundo é fácil. Eu quero ver eu e você fazer a obra do lado de fora da igreja. Eu quero ver eu e você ir de encontro aos necessitados do lado de fora do templo. Porque fazer dentro do templo é fácil. Porque dentro do templo todo mundo está vendo. Dentro do templo o pastor está vendo. Dentro do templo o que a gente faz os membros estão vendo. E no anonimato, será que eu e você está usando esses frutos do Espírito do lado de fora da igreja? Será que eu e você está sendo verdadeiro homem de Deus, mulher de Deus fora do templo? Esta é a pergunta que eu faço para mim e para você. Porque a palavra de Deus ela não é só para quem está na minha frente. A palavra de Deus ela é para mim primeiro. Primeiro ela modifica a minha vida. E aí eu tenho sim exemplo para poder falar com qualquer pessoa que está ouvindo a palavra. Porque a palavra de Deus também é exemplo. É necessário que eu e você venha a entender o que é servir a Deus e o que é ter o Espírito Santo de Deus na vida. O Espírito Santo de Deus ele é responsável por nos dar esses frutos. Mas cabe a mim e a você fazer esse fruto crescer dentro de nós. Que a paz do Senhor esteja com todos nós na tarde desse dia.